pessoal, então, começando mais uma aula de geografia, hoje trabalhando conteúdo de orientação pertencente a essa área da cartografia, onde nós vamos ver escala, vamos falar sobre escala geográfica, vamos falar sobre a confecção de mapas, tipos de projeções, dentre outras coisas. Hoje um conteúdo muito tranquilo, que é o conteúdo de orientação. Ou seja, conhecimento, vamos conhecer bem direitinho quais são os pontos cardeais, o que são pontos colaterais, o que são pontos subcolaterais e como isso pode aparecer, sempre vendo que a URGS ou o Enem ou outro vestibular não vai pedir o qual que é o que, pedir para vocês completarem uma roça dos ventos, mas vai tentar atrapalhar vocês na questão. Por isso, a gente sempre traz um conteúdinho bem simples aqui para vocês. Primeiro, os 4 pontos cardeais, né? Pontos famosos que a gente sempre ouviu falar. Quais são os cardeais? São os cardeais, a gente vai trabalhar com o norte, sul, leste, oeste. Aí alguém pode se perguntar em casa, mas por que tem um W e um E? Né? O W, pessoal, e o E são referentes a outra forma de aparecer em inglês desses pontos. Em muitos mapas vai aparecer o W em vez do O. Aparece, por exemplo, o West, aqui, e aqui o East. Aparece bastante para vocês. O Sul e o Norte, mesmo em inglês, continuam com a mesmo S e mesmo o N, tá? Então, trabalhando aqui. Esses são os que a gente conhece como pontos cardeais. Estão dentro da Rosa dos Ventos, nas extremidades dos eixos principais da Rosa dos Ventos. Agora, aqui, no 45 graus aproximadamente, nós temos um ponto que a gente chama de colateral. O que é um ponto colateral? O ponto colateral vai ser aquele ponto entre os pontos cardeais, exatamente na metade, 45 graus. Norte, leste, nordeste. Então, mais um pontinho aqui pra gente, ponto nordeste. Trabalhando assim, onde fica o nordeste brasileiro? Se a tua representação tem o norte para cima, isso é muito importante falar, a gente tem muito internalizado que o norte está sempre para cima, mas não necessariamente a Terra se encontra no espaço, não existe em cima e embaixo. Isso é uma representação que alguns até acusam ser uma representação de poder, né? Mas depois a gente fala isso na aula de projeções. Aqui, o norte pode aparecer para baixo, o nordeste ficaria invertido, pro outro lado, né? Ao contrário do que a gente está acostumado. Mas, fazendo o mapa do Brasil com o norte para cima, quadrante nordeste sempre aqui entre o norte e o leste. Importante saber. No seu oposto, exato oposto, o que a gente tem? Exatos 90 graus de distância do nordeste, nós temos o sudoeste, né? Outro ponto colateral importante. Sudoeste. Então, importante saber essas oposições, essas relações de graus entre os pontos podem ser cobradas. Não é muito o perfil da URGS, também não aparece tanto assim no Enem, mas muitos vestibulares cobram essa relação entre graus. Sempre aportando, assim, trazendo. Entre o ponto norte e o ponto sul tem quantos graus? 90 graus, né? Sempre pensando dessa forma, sabendo construir isso. Agora, outro ponto importante. Entre o leste e o sul. Sudeste, né? Outro importante, vamos completando aqui aos poucos. Sudeste, bem tranquilo, não tem dificuldade. E o último desses colaterais, desculpa a Rosa dos Ventos torta, né? Mas faz parte, né? Noroeste, aparecendo aqui para vocês dentro desse contexto. Muito tranquilo saber esses pontos. Alguns lugares vão chamar de quadrante noroeste. Qual é o quadrante noroeste? Esse quadrante aqui entre o ponto norte e o ponto oeste, né? Trazendo essa existência. Bem tranquilo, essa é a parte mais fácil, que é o noroeste. Só acrescentar ele, noroeste. Bem tranquilo para vocês. Agora, além dos pontos colaterais, nós ainda temos uns detalhes importantes, né? Vou trazer para vocês os pontos subcolaterais. Achei complicado, né? Então, o que são os pontos subcolaterais? São aqueles pontos entre um ponto cardeal e um ponto colateral. Por isso, subcolaterais. Trazendo aqui para vocês direitinho, vou fazer pontilhado para ficar mais visual, né? Trago para vocês, deixa eu só completar.
vai seguindo isso. Como é que eu vou nomear o meu ponto subcolateral? Como se nomeia um ponto subcolateral? Eu pego o ponto cardial mais próximo e somo com o nome do ponto colateral mais próximo. Por exemplo, no caso leste e nordeste. Então o nome desse aqui vai ser leste-nordeste. Bem facinho, tá? Vai ser o ponto leste. Vou botar para simplificar, leste-nordeste. Esse é o nome dele. Esse aqui, tão fácil quanto leste-sudeste. Soma do cardial com o colateral. Sul-sudeste. Aqui, sul, sudoeste, oeste, sudoeste. Às vezes a gente vê essa sigla assim e fica apavorado que não sabe o que quer dizer. Mas está aqui, muito simples, né? É um ponto subcolateral entre o oeste e o sudeste. Aqui também, WNW e aqui NNW. Só somando. E já faltou o norte, nordeste. Então, a gente tem todo esse esquema aqui montadinho, com suas relações angulares, prestando bem atenção. Podem surgir dúvidas, mas como pode cobrar isso? Como essa questão da orientação aparece? A rosa dos ventos, isso é um componente para a gente ter como base. Mas como a questão da orientação aparece? Da seguinte forma, pessoal, isso é muito importante. A orientação tem muito a ver com a rotação da Terra. Como assim? A Terra gira de oeste para leste. Isso é fundamental ter sempre. Isso aqui vai nos ajudar muito em fuso horário. Não percam isso de vista. Como assim? Imaginando que eu sou a Terra, eu tenho uma cidade aqui e uma cidade aqui. Uma cidade A vai ser minha mão direita e minha cidade B vai ser minha mão esquerda. Girando, eu vou ter o Sol nascendo a leste. Se aqui for o norte, quando for eu vou girando e o Sol está lá, aos poucos o Sol vai se revelando para essa cidade, inclusive primeiro do que para outra cidade. Aos poucos a cidade vai aparecendo e a gente sempre vai ter o Sol aparecendo a leste. Isso é muito importante para as questões de fuso horário. E como a URGS, o Enem pode problematizar isso para vocês? Pode perguntar, te dando o horário. Por exemplo, desenha um campo de futebol. Uma questão bem didática, bem tranquila. Te diz que são 18 horas da tarde. Perfeito? Só pode ser 18, só pode ser da tarde. Então, desenha um solzinho para ti aqui. Desenha bem direitinho um solzinho, não tem muita frescura. Sol feliz aqui para vocês, né? Então, desenhou o sol, 6 horas da tarde, o sol nasce a leste. 6 horas da tarde é o início ou o fim do dia? Nós sabemos que é o fim do dia. Portanto, o sol não está mais a leste. Já fez essa trajetória aparente, está quase se pondo. Portanto, eles vão lá e botam para vocês um esquema hipotético de um jogo de futebol. Antes do gol, o jogador A passou a bola para o jogador B, que passou a bola para o jogador C, e que o jogador C chutou no gol aqui. E ela pergunta para vocês, qual foi, botando as referências de acordo com a Rosa dos Ventos, como funcionou esse trajeto? Como ele aconteceu? Quais foram as referências que ele tiveram? Muito tranquilo. Vocês vão nas alternativas e ela vai pedir respectivamente. O passe B para o A foi em qual orientação? O A para o C foi em qual orientação? O C para o gol, qual orientação? Muito tranquilo. Se aqui são 6 horas da tarde, o sol está se pondo, o sol está se pondo no oeste. Perfeito? Então, o passe do B foi de oeste para leste. Então, leste. Muito tranquilo. Do A para o C, eu fiz um passe em relação aqui leste, para cá é o lado mais, aqui é o leste, aqui é o oeste. Aqui é o lado mais sul, portanto, meu passe foi para o sentido norte. Depois o B continuou no sentido, o C, né, até chutar no gol, fez o sentido norte também. Muito tranquilo, não teve erro. Essa é a forma fácil, né, de perguntar. Agora, como ela pode fazer, como a URGS fez?
A URGS perguntou, criou uma situação hipotética. Um cidadão, tinha até um nome na prova da URGS, cidadão, se não me engano, não sei o que, Cambará, esqueci o nome do rapaz, mas cria um cidadão hipotético que vai viajar para o norte do Brasil. A URGS quer saber, são 9 horas da manhã e esse cara quer pegar os raios, ele quer sentir o sol, quer ficar do lado da janela do sol. Ele está indo para o norte. Qual seria, ele indo para o norte, ele sentaria do lado esquerdo ou direito do ônibus? Então o que a URGS está cobrando de vocês? Trazendo aqui para vocês uma representação. Se desloca de um ponto hipotético do Rio Grande do Sul para o norte do país. Aqui, pessoal, é o lado leste. O mapa do Brasil está perfeito, né? E aqui o lado oeste. Se deslocando para o norte do Brasil, se são 9 da manhã, e ele está se deslocando nesse sentido, os raios solares, como é parte da manhã, o sol ainda está mais a leste, os raios solares só poderiam vir pelo lado direito do ônibus, né? Viriam pelo lado direito do ônibus do rapaz que a URGS inventou. Como a gente teria que saber isso? Sempre a URGS tentando problematizar vocês no espaço, vocês conseguirem ter essa alfabetização no espaço, conseguirem ter compreensão da orientação em vocês. Como pedir uma informação, olha, fica norte, fica sul, se o sol está... se é meio-dia solar, exatamente, o sol está no topo da sua trajetória, eu não tenho como saber a orientação que ele está. Eu posso saber se eu sei se é mais manhã ou mais para a noite. Aí eu consigo ter uma noção geral de onde o sol está. Agora, se é meio-dia solar, o sol está no topo da trajetória. 1 hora da tarde, o sol já está um pouco mais para se pôr. Então é mais oeste. Perfeito? Muito tranquilo essa parte aqui. Dá para complicar? Sempre dá, né? Sempre dá para complicar um pouquinho mais. Deixa eu apagar essa parte. Aí a gente vai trazer uma outra forma dessa orientação aparecer. Da orientação solar. Em Porto Alegre, aqui está uma representação da Terra. Trago para vocês aqui. Região equatorial. Tá? Trópico de Capricórnio. E ao norte o trópico de Câncer, que a gente não vai utilizar agora, fazer o exemplo mais simples. O que cobrava a questão? Essa questão que a URGS fez e que o Enem também já fez muito parecido. Pessoal, devido a condições de movimento de translação, inclinação da Terra em relação ao eixo da eclíptica, todos esses conceitos difíceis nós vamos ver numa aula de movimentos da Terra, o Sol se desloca, aparentemente, fornecendo a sua radiação mais forte dentro dessa área tropical. Perfeito? Ele consegue incidir a 90 graus dentro dessa área aqui. O Sol ficaria a pino no topo da cabeça de um cidadão só dentro desta área. Para todos os outros cidadãos que moram fora da área tropical, eles não vão ver nunca uma cidade X e uma cidade Y, não verão nunca o Sol no topo das suas cabeças. O Sol só fica no topo da cabeça dentro da área tropical. O que a URGS ou a URGS já cobrou? A URGS perguntava para vocês como um cidadão dava uma notícia, 2 encartes, né, de um apartamento a ser comprado numa região do centro de Porto Alegre. E os 2 apartamentos usavam como fator especulativo, um fator interessante para comprar aquele apartamento, usavam o fato desse apartamento ter uma boa orientação solar. E a URGS pergunta para vocês, o que em Porto Alegre significa ter uma boa orientação solar? Bom, boa orientação solar, vamos pressupor, já está falando, né, é o fato de receber o sol, conseguir receber o sol. Um apartamento, pessoal, virado para sul em Porto Alegre, numa cidade ao sul do Trópico de Capricórnio, vai ter sempre o sol às suas costas, o sol não consegue chegar nele. É como se um cidadão virado para o trópico sempre visse o sol lá na frente. Em Porto Alegre nós temos essa experiência.
Mesmo no verão, o Sol só fica mais próximo, o Sol nunca está pino em Porto Alegre. Ele sempre faz esse movimento ao longo do ano, vai mais distante do horizonte e volta no verão, perfeito? Então isso é muito tranquilo de perceber, só a gente consegue perceber nas sombras, consegue perceber na quantidade de radiação que a gente recebe durante o verão e a quantidade que a gente recebe durante o inverno, isso é muito importante. Mas o Sol nunca passa para sul da gente, a gente sempre vai enxergar o Sol a norte. Para um porto-alegrense, a teoria, um cidadão ao sul do Trópico de Capricórnio ou ao norte do de Câncer, essa teoria aqui de o Sol nascer a leste não fica bem adequada. O Sol nunca nasce exatamente a leste de um cidadão ao sul do Trópico de Capricórnio. Nasce um pouco mais a norte. Nasce e passa a fazer seu trajeto à nossa frente. Perfeito? Então o que é uma boa orientação solar? Seria um apartamento virado para norte, porque o Sol passaria à sua frente, assim, entrando os raios solares, né? Ou uma melhor ainda seria, principalmente pela parte do verão, uma voltada para nordeste. Por que nordeste? O Sol nasce a leste, se põe no oeste, passa a nossa frente aqui pelo norte. Então nasce no leste, passa pela face norte e se põe no oeste. Por que Nordeste é mais importante? Porque seriam os primeiros raios da manhã. A atmosfera ainda não está tão aquecida. No verão, ele consegue iluminar bem a casa e ainda a atmosfera não está tão quente, não causa aquele mormaço, aquele desconforto do sol do final do dia. Que seria qual é o sol do final do dia? É o mesmo, né? Mas a atmosfera mais aquecida, isso já não seria tão bom. Agora, pegando só os raios da manhã, já seria uma orientação solar melhor ainda. A URGS sempre trazendo essas questões. Última questão que a URGS cobrou assim, ela falava sobre um cidadão de Porto Alegre que ia se mudar para Maputo. A gente não sabe nem onde é que é a nossa casa, né? Vai saber onde fica Maputo. Pô, Maputo fica em Moçambique, mais ou menos ao sul do Trópico de Capricórnio também. E a URGS estava perguntando para vocês, se ele criava plantas, tinha flores, qual era a face da casa que ele teria que largar as plantas dele lá em Maputo? Ele tinha que voltar em Porto Alegre para o norte, perfeito? Porque o Sol passa a norte. Norte, sul. Passa a norte. Se mudou para uma cidade que só se deslocou praticamente longitudinalmente, passou para outra cidade, continua tendo que botar para a face norte. Assim ela receberia o Sol da manhã, que vem de nordeste, passaria pela face norte e ia se pôr no oeste. A questão era muito tranquila de fazer nessa parte, mas teria que saber onde fica essa cidade. Então essas são as formas mais difíceis de cobrar orientação. Como a URGS vai trazer esse conteúdo, como ela pode aparecer, e isso é muito interessante, prestando. Como o Enem trouxe esse conteúdo? O Enem, muito tempo atrás, falou sobre uma árvore que tinha muitos fungos de um lado e o outro lado era seco. O que o Enem está falando? Um lado, o lado que não é voltado para o Sol, tem a tendência a ser mais úmido. Portanto, uma face cheia de fungos, tanto de um relevo, uma árvore, uma casa, tem a tendência a ser mais úmido, por isso os fungos. E a face voltada para o norte recebe sol o dia inteiro, portanto, não teria sido uma face mais seca. Isso aparece no relevo também. Uma montanha que tem uma face virada para o norte, essa face da montanha virada para o norte tem a tendência a ser mais seca, acumular menos umidade. Mesmo sendo num clima úmido, ela pode ter bastante umidade, mas mesmo assim vai ser menos umidade do que a face sul. A face sul, exatamente por não receber essa insolação direta durante o dia, teria uma composição vegetal maior, teria mais porque tem mais umidade. Então teria mais vegetação, bastante umidade para fazer essa face mais vegetada. A gente percebe isso nos morros de Porto Alegre, nas suas diferentes faces e as suas diferentes composições vegetais. Bom, de orientação é só isso, não tem muito mais o que perguntar. É vocês saberem um pouco de movimentos da Terra. Quando a gente voltar na fase dos movimentos da Terra, a gente vai conseguir trazer muito da orientação e vai fazer muito mais sentido isso, né? Muito obrigado, essa foi a aula de hoje.